Omelete Filmes e Estúdio Roberto Reis apresentam De Papo no Ar. Oferecimento Varanda Móveis. Olá, estamos começando o segundo programa De Papo no Ar, um produto do Estúdio Roberto Reis, com a produção do Omelete Filmes e Marina Cacheta. No primeiro programa, entrevistamos a jornalista Patrícia Caetano. Hoje, estamos aqui com uma outra personalidade, que vem mudando a cena cultural de Uberlândia região há 30 anos. Ele é jornalista, produtor cultural, escritor, editor, é o cara que traz as melhores peças de teatros, shows e eventos, para que possamos ter momentos únicos de lazer e cultura em nossa região. Estou falando de Carlos Guimarães Coelho. Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa De Papo no Ar. Obrigado. É um prazer e uma honra te entrevistar. Opa, a honra é minha. Então, Carlos, eu conheço o Carlos já tem um tempo. Há quase 30 anos atrás, né, Carlinhos? Tinha uma revista em Uberaba que circulava na região toda. E eu vim aqui com a Maluca Inichala e entrevistamos ele. Na verdade, convidamos ele para participar com a gente desse projeto. Ele andou escrevendo umas colunas para nós na revista. Isso. E foi um prazer, foi de lá que eu conheço esse trabalho de um longo tempo do Carlos. Mas você falou que faz uns 30 anos, devia falar que a gente tinha uns 12 naquela época. A gente era novinho, né? Tava começando, né, Carlinhos? Começando, nós somos precoces. Com certeza. Me fala, por falar em começar, como é que foi? Você começou, o que você começou primeiro, ser produtor cultural, ou o jornalismo veio primeiro? Não, a produção veio primeiro. Mesmo? Na verdade, inclusive o jornalismo, ele acabou sendo direcionado para a área de produção, para o jornalismo cultural, né? Sim. Que é onde eu me especializei na área de jornalismo. Então, no jornalismo, eu trabalho em qualquer área, mas o foco maior, a militância maior é na questão cultural, na questão da memória histórica, pesquisa, né? Eu acabei levando para esse lado. Certo. Mas a produção veio antes. Mas como você começou a sacar a produção, mas você não tinha estudado sobre isso? Então, até o Abu Janra chamava o teatro de veneno, né? Que é uma coisa meio viciante e tal. Isso me acompanha desde a infância. Aí, claro, na adolescência, juventude, eu acabei tirando um pouco o foco das artes cênicas, mas acaba que, porque eu sempre fui ator, né? Sim, você na fez infância, adolescência, fazia, atuava, escrevia e tal. Legal. E aí depois eu percebi, porque eu prezo muito a carreira de ator. Eu acho que o artista, o ator é uma coisa completa, ele tem que cantar, dançar, tem que ter volume de voz. Eu percebi que eu não seria um artista completo. Aí beleza, tudo muito tranquilo, né? Só que de repente eu comecei a produzir, né? Uma vez eu fui assistir um espetáculo também, na década de 90. Foi assim, um amigo me chamou para a gente ver um espetáculo em São Paulo, com a possibilidade de trazer para Uberlândia. Isso para mim era uma novidade, era Mulheres de Holanda. Sim. Era um musical com 9 mulheres, que elas eram bailarinas, atrizes, cantoras, instrumentistas, elas eram completas. Chico Buarque, logicamente. Elas eram completas e era o roteiro do próprio Chico, a direção do Naum Alves Souza. Olha que Era um projeto muito bacana. E elas eram completas, porque elas faziam 1000 coisas assim. Aí eu peguei e a gente trouxe para Uberlândia, né? E eu tomei gosto e não parei mais, né? Claro, em alguns momentos eu deixei a produção cultural de lado, ia para o jornalismo, ficava alternando uma profissão e outra, né? Até que eu acho que a produção cultural acabou falando mais alto. Mas hoje eu ainda atuo como jornalista também, apesar de foco prioritário ser na produção. Né? Tá. O que você acha que mudou nesses 30 anos de profissão no jornalismo? No jornalismo? Dessa forma de comunicar mesmo. Eu acho que assim, tirando o advento da internet, assim, o mercado não mudou muito não, né? Não. Assim, continua com poucos, a cidade continua com poucos veículos, os profissionais continuam mal remunerados, aí tem que fazer jornada dupla, tripla. É um mercado que ainda tem que amadurecer muito. É muita moragem, né? Não, no caso do jornalismo. Então, muita moragem também, eu não gosto de falar, tem muita dedicação, muita moral ofício, né? Carlinhos, assim, eu sei que você trouxe milhões de peças, você teve contato com milhões de personalidades que nós da região conhecemos e admiramos, mas assim, é difícil você falar, você escolher uma, mas eu vou ser meio atrevido. Você teve uma que você falou assim, nossa, essa foi assim, que você ficou muito satisfeito de trazer, uma peça que te deixou muito feliz mesmo. Olha, na verdade, eu vejo essa trajetória e
É difícil dizer uma peça que não tenha me deixado feliz. Claro, tem umas 3 ou 4 que... Ficaram aquém um pouco do que você esperava. E assim, mas no geral, eu tenho uma lista assim de umas 10 peças que para mim, mesmo que eu fosse só espectador, elas ficaram para sempre na memória, porque eu acho que são peças assim, fundamentais e muito bonitas, né? Agora sim, uma pessoa, destacar uma pessoa. Não, uma pode peça, ser umas assim, 2, 3? Pode, vamos lá, né? Tanto que você trouxe, como que você... Olha, para mim foi uma grande honra, um grande privilégio trazer o Paulo Altran, né, que era um ator maravilhoso, talvez o maior ator do Brasil. Eu imagino assim que na história do teatro brasileiro talvez tenha sido primeiro Procópio Ferreira, depois Paulo Altran, e aí não sabe-se quem hoje, né, tá para substituí-los assim. Então foi uma grande honra trazer o Paulo Altran, foi uma grande honra trazer Bibi Ferreira, que eu acho impressionante a história daquela mulher, quase 100 anos, está apresentando em Nova York, nasceu no palco, acho que vai morrer no palco, né? Eu acho linda a história dela. E tem o Matheus Natchergali também, canto de artista. São muitos, né? Que você não... Nossa, tem o Diogo Vilela, né? Tônia Carreiro. Né? Com a Tônia tem um episódio muito interessante, porque eu sempre quis trazê-la, né? Mas era um cachê difícil e a produção difícil também. Aí nunca consegui. Aí uma vez o produtor dela me ligou e falou: Carnes, vamos levar a Tônia para Uberlândia. Eu falei: não, eu te falei que eu não tenho cacife para isso, que é muito caro e tudo. Ela falou: não, é diferente. Antes você queria levá-la, agora ela quer ir. Porque o Paulo Altran tinha dito do nosso trabalho, legal, né? Que foi bacana. Já era nesse teatro novo? Não. Era no teatro antigo? Era no teatro Rondon Pacheco. E algumas peças, era o caso do Paulo Altran, eu acabei assim, fazendo algumas cidades da região também, né? Tipo Uberaba, Patos de Minas, Franca, né? Então eu acabava levando para algumas cidades ao redor. Mas aí depois eu foquei só em Uberlândia mesmo. Eu lembro que você teve a Estação Cultura, né? Estação Cultura. Que você também trazia eventos para lá de dança, tinha muita coisa que você movimentava bastante. Teatro também. E ali o interessante é que a gente movimentava também a cena local, né? A maior parte do tempo era ocupada pelos artistas locais mesmo. Mas também levamos, Tônia Carreiro, por exemplo, foi lá, Osmar Prado, Ana Botafogo. A gente levou muita coisa bacana para lá. Né? Tinha um palco muito bom, a plateia era pequena, era apenas 200 lugares. Mas era um lugar confortável, a plateia... Era gostoso lá, um espaço agradável. Bem alternativo, bem rústico, mas tinha um conforto. O palco era enorme, a plateia era uma arquibancada bacana, mas com poltronas de couro e tal. Então, com esse tanto de personalidades que você entrevistou, eu acho que você tem assim, todo mundo assedia muito, né? E tem aquele limite tênue, né? Quando a pessoa é assédio no assédio com o artista, e quando tem um artista também que ele é muito arredio mesmo, muito snob, né? Você já passou por situações, deve ter passado por situações com alguma personalidade assim nacional que você recebeu em Uberlândia. Teve algum caso assim que você ficou decepcionado com a posição do artista perante ao carinho do público? Não, porque assim, o público de Uberlândia é um público muito... chique. É muito comedido, muito educado, assim, o assédio aqui, isso até me surpreende, ele nunca foi assim, exagerado, pelo menos no caso dos artistas nunca passou de teatro. Por isso, né? Não, eu passei por situações assim, que eu achava engraçado, né, porque, por exemplo, Falabella, que foi recentemente, o produtor falava, não, porque ele não tira foto, ele não faz sessão extra, ele não faz isso, E ele veio, quando ele chegou era uma outra história, ele foi o primeiro a dizer, vamos abrir uma sessão extra, entendeu? E ele saía, recebia o público super bem, não teve enquanto que a imagem que o empresário tinha me passado era outra, ele foi muito acessível. Nunca passei por inconveniência. A Beatriz Segal, uma ocasião, ela brincava, quando as pessoas iam pedir autógrafo, falava assim, você sabe o meu nome? Se a pessoa respondesse Odete Reutemann, ela devolvia o papel, falava,
Pra que você quer meu nome assinado num papel se você nem sabe qual é o meu nome? Entendeu? Né? Eu achava assim. Então... O pessoal falava Odete Roitman mesmo, de sacanagem. Não, alguns falavam porque não sabiam mesmo. Conheci ela como Odete Roitman. A gente vai trazer a Renata Sorrah daqui a 2 semanas e tem muita gente que fala. Renata Sorrah, acha meio estranho isso, depois fala. A Nazaré, Reutemann, né, entendeu? Mas a Nazaré viralizou no mundo inteiro. Então. Tem gente que chama ela de Nazaré. Mas eles se divertem com isso também. Com certeza. Mas não percebo assédio excessivo, assim, de irritar ninguém. Claro, tem as inconveniências. Já teve ocasião, assim, com a Marieta Severo, por exemplo, o cara foi, tirou uma foto. Poxa, ela estava almoçando, isso é deselegante, né? Acaba que não isso é deselegante, de repente uma mulher famosa vai sair numa foto... Rola amizade depois? Um pedaço de couve no dente. Rola amizade depois com eles? Alguns ficam amigos, mantêm contato ou só profissional mesmo? Não, alguns permanecem na amizade, outros esquecem, a gente vai assistir um espetáculo e não lembra direito, outros lembram, te vê imediatamente, falam, Carlinhos de Berlândia. Mas alguns a gente preserva a amizade. Legal. Porque na verdade são pessoas como nós, né? Lógico. E eu não crio uma expectativa diante do artista. Então, o meu compromisso é com o espetáculo. Se alguém fala assim, mas fulano é muito chato, eu falei, não estou interessado se ele é chato ou não. Estou interessado se o espetáculo é legal, né? E vai agradar. Na verdade é um negócio, é um business, né? Então, se a amizade rola, né, assim, eu tenho boa parte de artistas no Facebook, por exemplo, e alguns eu interajo, outros não, entendeu? Mas alguns ficam amigos, sim, porque são pessoas como a gente, normais, assim, e no teatro são onde eles se sentem mais normais, assim, né, que eles ficam mais à vontade enquanto ser humano, né, entendeu? Carlinhos, a cultura hoje é bem apoiada nos governos municipais, estaduais, federais, como é que a cultura está sendo gerenciada hoje? Olha, eu acho que a gente tem uma boa gestora, a Mônica Debs é uma boa gestora, ela faz um trabalho bacana aqui em Uberlândia, mas a cultura de um modo geral, ela está no abandono, né, no país inteiro. O Rio está num estado caótico, a Lei Rouanet está essa confusão, precisando ser moralizada, ela virou uma coisa estranha, assim, não a lei em si, mas o que as pessoas fazem com ela, né, e tal. Mas eu acho que a gente aqui tem uma gestora bacana e eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos na gestão anterior, porque eu não tenho essa separação. Meu partido é a cultura, eu não separo direita e esquerda. Eu trabalhei no governo anterior, que é tido como de esquerda, né? Mas eu não consegui chegar nem à metade da gestão, porque a estrutura burocrática de qualquer gestão, né? É muito complicada, É muito complicada, ela engessa tudo, você não consegue trabalhar direito, tudo é difícil, né? Então, mas foi importante para mim, para entender, porque durante os 30 anos da Secretaria de Cultura, em um momento ou outro, eu estava trabalhando em parceria com a Secretaria, né? Fosse como jornalista, ou como produtor, em um festival de dança, no arquivo público, enfim, qualquer evento eu estava ali, às vezes contratado para fazer algo, né? Assim. Então, mas foi a primeira vez que eu entrei para dentro. Aí foi uma experiência interessante no sentido de olhar do lado de dentro, né? Eu comecei a entender um monte de coisas que eu não entendia quando estava do lado de fora, né? Seja como produtor ou como parceiro. Então eu sei que é complicado para o poder público. Na verdade, não acho que seja responsabilidade do poder público criar toda a dinâmica cultural. Eu acho que é um suporte, um apoio, mas no geral está no abandono, né? Uberlândia nem tanto, porque a gente tem uma gestora interessante que vem da área da música, então tem uma sensibilidade artística mais aflorada. Qual te ajuda a fazer esses eventos, teatro? Assim, na medida do possível, porque eles também não têm como ajudar. Mas a iniciativa é mais privada sua mesmo. Tem gente que vai lá e pede um monte de coisas que não tem como oferecer, então ela não tem como ajudar muito, entendeu? O Carlinho também já escreveu 2 livros, né? Que é o livro Nau à Deriva, o teatro em Uberlândia de 1907 a 2011, e também Crônicas do Interior, Retratos de Minas. Como é que foi? Você continua escrevendo ainda? Como é que foi essa entrada no campo literário? Não, é porque como jornalista mesmo, né? E no caso do primeiro livro, que é o Crônicas do Interior, Retratos de Minas, foi uma situação assim de...
querer produzir alguma coisa, eu já como produtor, mas focado também no jornalismo, na pesquisa. Aí, conversando com o fotógrafo Beto Oliveira, a gente decidiu produzir um livro sobre 20 cidades mineiras. Que legal. E aí colocamos na lei estadual de incentivo à cultura, foi aprovado, e aí a gente viajou por 20 cidades mineiras. É um livro assim que eu acho que eu tenho umas críticas em relação à minha participação. A gente faz alguma coisa, a gente queria eu faria diferente hoje, né? Faria diferente hoje, mas são, valeu. São 20 capítulos, foto do Beto, uma crônica minha e uma crônica de alguém da cidade, né? E são 20 cidades escolhidas aleatoriamente, tem do sul de Minas, do norte de Minas, do Triângulo Mineiro, né? Do centro do estado. Foi divertido fazer e tá aí, mas não é a menina dos olhos não, assim, né? Já o segundo, que é o Nau à Deriva, né? O teatro em Uberlândia de 1907 a 2011, né? Que eu dou uma visão panorâmica em Minas Gerais mesmo, desses 104 anos de história. Porque muita gente dizia que Uberlândia não tem teatro, Uberlândia não tem artista e papapá. E aí até uma atriz falou pra mim assim, nossa, achei que nossa história ia dar uma brochurinha, deu um livrão, né? Porque realmente ficou um livro de 248 páginas, e eu quero fazer uma edição revista ampliada, porque deixei muita gente de fora, por esquecimento. É um berço de muitos talentos, né? E assim, eu deixei muita gente de fora, por esquecimento mesmo, ou por desconhecimento, né? Coisas que eu descobri depois, que o livro estava impresso. Ou por não localizar os personagens que apareceram depois do livro pronto, assim, entendeu? Então, talvez eu consiga fazer uma edição revista ampliada para incluir mais histórias. Olha só, para todos os convidados aqui do De Papo no Ar, a gente pede para a pessoa falar um pouquinho de arquitetura, decoração, alguma coisa para entrar um pouco no veio da linha de raciocínio que o Estúdio Roberto Reis já vem falando nesses 5 anos que está com o blog e tal. E o Carlinho fez um vídeo para nós, mandou umas fotos, a gente fez uma edição dos vídeos dos cenários, né, Carlinho? Ele achou que tem muito a ver a criatividade da arquitetura, da decoração com os cenários feitos nas peças que já vieram aqui na cidade. E é interessante, porque essa linguagem, você percebe que uma construção teatral não é só a presença do artista ali, né? Você tem também essa coisa do cenário, ele comunica, né? A luz comunica, muitas vezes a luz é quase um outro personagem. Né? E aí essa construção que dá uma plasticidade interessante, que envolve o espectador na cena, né? E aí o ator, o dramaturgo, o ator é um arquiteto das palavras, né? O cenógrafo é um arquiteto. É muito talento reunido ali para desenvolver. E tudo é arquitetura. A arquitetura cênica é uma coisa muito interessante, né? E tudo isso é construção, é arquitetura. Arquitetar um espetáculo, uma fala, combinando com a luz, desde com o cenário, a criação do texto, né? Na arquitetura das palavras, até a encenação em si, né? Tudo uma construção interessante, né? Ela existe um tempo, ela é viva, né? O teatro é uma coisa viva e que um dia ele morre, um dia ele acaba. Aí ele fica morando na lembrança das pessoas. Né? Aí o Carlinhos já deixou a ideia dele de arquitetura para nós aqui, que adoramos esse tema, né? De arquitetura e decoração. E para encerrar essa entrevista, o Carlinhos vai falar para a gente do novo espetáculo. O próximo espetáculo vai ser com a atriz Renata Sorrah. Fala para o nosso público, Carlinhos, sobre esse evento maravilhoso. Então, é difícil falar de Renata Sorrah, né? Porque assim, para mim não precisa, né? Renata Sorrah já fala tudo. Ela já fala tudo, é um ícone das artes cênicas brasileiras, né? É um nome que acho que figura somente ao lado de Fernanda Montenegro, né? Assim, ela é um escândalo de atriz e mais uma vez eu me sinto realizado, né? Com essa possibilidade de trazê-la, é uma coisa que eu tento há muito tempo.
Então tem isso também que é interessante, Roberto. Você vai tentando, umas pessoas não dá certo, igual o Grupo Corpo. Você não trouxe ela nenhuma vez, a Renata? Não, a primeira vez que ela vem a Uberlândia. E, por exemplo, o Grupo Corpo é um outro que a gente vai trazer, mas eu batalho esse grupo há anos. Ele sempre tem a agenda 2 anos depois, agora está dando certo. Mas o próximo espetáculo, daqui a 2 semanas, é Renata Sorrah. O espetáculo chama Esta Criança. Ele é dirigido pelo Márcio Abreu, que hoje é o mais importante diretor do teatro brasileiro contemporâneo. Que massa. Ele traz umas situações muito instigantes das relações entre pais e filhos, né? E a Renata está arrasando, o espetáculo é premiadíssimo, né? Ele está com uma trajetória aí de 5 anos já Quem que vem na peça com ela? Ela traz então, mais ela está ao lado da Companhia Brasileira de Teatro, Sei. que é uma companhia super top, né, lá de Curitiba. Legal. É legal que é bacana, saiu do eixo Rio-São Paulo, né, e está lá em Curitiba. E a Renata, embora ela seja sempre a atriz convidada, ela está em todos os espetáculos deles. Tá? É quase uma parceria fixa. Uma integrante do grupo, Integrante né? do Porque grupo, então ela tem feito, acho que os 4 últimos trabalhos dela no teatro é com essa companhia, ao longo dos últimos 10 anos. E que dia que vai ser, Carlinhos? Quando que De vai 18 a 20 de agosto, no Teatro Olha só, Municipal. a gente fica ligados. Né? Isso, 18 a 20. Os Sexta, ingressos podem ser domingo. comprados aonde? Na concessionária Toyota Futura, Olha na só Jornada isso. de Ávila 4565, e na loja Mangini do Berlândia Shopping, e também no site megabilheteria.com. É isso aí. Carlinhos, muito obrigado pela entrevista. Eu que Você agradeço. é um representante da cultura, a gente tem muito carinho pela sua pessoa. O Berlândia inteiro te agradece esse empenho que você tem com a arte, com a cultura. Ajuda, agrega, enriquece todo mundo. Embora a gente não consiga em todas as peças que ele traz, porque a gente está viajando, mesmo a corrida do dia a dia, mas uma o atrás da Berlândia outra, né? é uma cidade que tem a felicidade de ter um produtor cultural como no nível do Carlinhos Coelho, porque ela difere de outra cidade da região. Olha, eu Você agradeço, faz a diferença. porque Você tá aqui no bate-papo. cada produção é uma luta, é uma batalha. As pessoas não percebem isso, acham que é glamour, Não, a gente é sabe a só luta trabalho, que é. é muito trabalho, muita luta. E aí a gente precisa dos parceiros, do público, Sim. né? É essa soma que faz a coisa acontecer. É isso aí, vamos prestigiar a nossa cultura, prestigiar os eventos que o Carlinhos traz, porque vale a pena, só coisa de primeira qualidade. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço. Foi um prazer te entrevistar mais uma vez. Prazer tá? foi meu. Estamos voltando na próxima semana com outro convidado e quero deixar aqui meu agradecimento também à London Barbearia, que também está me produzindo nesse projeto. Um grande abraço e até mais. Você assistiu De Papo no Ar, oferecimento Varanda Móveis, uma produção da Omelete Filmes e Marina Cacheta.